Meu nome é Daniela Abreu, eu sou biomédica, a minha habilitação dentro da biomedicina é citologia, né, a parte patológica, análises clínicas, né, como todos os biomédicos. Eu também me especializei em biologia molecular, né, na qual eu trabalhei um tempo com carga viral do vírus HIV. Eu gosto muito de patologia, né, o pessoal me conhece pela rainha da doença, né, gente, mas na verdade não é a doença que me encanta não é a doença já instalada, e sim o porquê ela existe. Então, eu tenho um verdadeiro fascínio pela patologia, né? E gosto muito de estudar vírus, né? Em microbiologia. Também estou terminando, concluindo agora o mestrado em biotecnologia do alimento, na parte nutricional. Sou biomédica ortomolecular, sou química também, e biomédica esteta, né? Eu atuo na estética há 3 anos, né? Na área do emagrecimento, na área do emagrecimento, do ganho de massa, e também caindo nessa parte fisiológica da fisiopatologia. Então, sempre volto para a patologia, é uma área muito, muito importante para mim, então acho que ela pontua a minha vida, né? Então, por isso que eu, hoje, né, no curso de radiologia, eu ministro a patologia, porque, assim, eu realmente dou aula com aquela vontade, não chega a ser um trabalho, chega a ser um divertimento de verdade, porque eu gosto muito de patologia. E, assim, tem algumas coisas que pontuaram muito a minha carreira dentro da docência, né? Então, eu fui da docência do ensino superior, fui docente também, né, no ensino que a gente chamava do colegial, né, do ensino médio técnico. Hoje eu dou aula na escola técnica, né, na EAPOM, dentro do curso de radiologia. E teve algumas coisas pontuais, assim, que me deixaram bem feliz. Eu gosto muito de dar aula, assim, o pessoal que me conhece sabe, né, que é de coração que eu estou falando isso, chega até a ficar um pouco emocionada. Eu gosto muito de dar aula, porque eu acho que a gente compartilha esse conhecimento. Conhecimento é muito mais que riqueza, né? De riqueza, que eu digo material, porque a gente vai ficar com ele, né? Eu acho que guardar o conhecimento que a gente tem não é muito legal. Então, na hora que eu estou dando a minha aula, eu estou compartilhando assim a minha vivência, né, dentro da minha carreira, né. Eu teve algumas coisas pontuais, algumas coisas de 2020 que marcaram a minha vida, assim como marcou a vida de muitas pessoas, né. E uma coisa que eu até vou comentar aqui, que marcou muito a minha vida, foi o meu aniversário de 2020, foi dia 10 de março. Então, eu comecei dando aula, né, de patologia, foi para uma radiologia que estava em formação, né? Essa matéria a gente dá no último módulo. E eu estava dando aula e de repente eles fizeram uma festa muito, muito bonita para mim, que o bolo era um bolo temático, era um biomédica no bolo. E chegaram na classe junto com a minha coordenação, meu coordenador, né? E eles entraram assim, foi muito engraçado porque eu vi um bububu na aula e geralmente eu não tenho assim muito o que falar, é muito engraçado quando eu falo que eu não tenho reclamações de alunos, porque como eu não brigo em classe, é incrível, eu tento levar tudo muito na esportiva, né? Mesmo que o momento seja tenso, eu tento levar sempre muito tudo na brincadeira, e assim eu vou levando a aula de uma maneira bem tranquila. E eu vi aquele bububu, sabe, que não era cotidiano na minha aula, mas também continuei. E aí, de repente, me entra meu coordenador, super contente, e alguns alunos com bolo, refrigerante, suco, enfim, na mão, e cantando parabéns, e foi muito emocionante, porque eu chorei horrores, eles gravaram isso, colocaram, né, em redes sociais, até eu chorando. E a gente tinha a suspeita, já comentários de vírus, né, do vírus, mas não tinha nem a imaginação de que seria a Covid, né? E aí a gente terminou a festa em grande estilo e de repente, meu aniversário foi dia 10 de março, no dia 16 foi decretado, né, o estado de pandemia no Brasil, né, que já estava ocorrendo em alguns países, mas foi decretado no Brasil, e eu não tive mais contato com aqueles alunos. Então, foi uma coisa assim, na cabeça dos meus alunos, eu conversei, claro, a gente continuou conversando, e na cabeça deles, a última aula deles foi
comigo e foi uma festa. E, de repente, eles não teriam mais aulas presenciais. Então, foi uma correria, né? Mas foi, assim, marcante. Tanto na minha vida como dos alunos. Esses alunos estão, graças a Deus, já no mercado aí, enfrentando a Covid, tá? E alguns alunos estão. E na vida do meu coordenador, acho que na vida da escola, né, de tudo que a gente passou. Então, foi um momento que eu acho que marcou muito, de verdade, em acho que 20 anos de docência, marcou muito a minha vida, e assim como eu falei, dos alunos da minha coordenação e da escola também. E acho que um momento que foi, assim, tenso, é o que eu estava falando até com o pessoal da plataforma hoje. Eu não tive grandes momentos, é lógico, né? 20 anos de docência, eu devo ter tido algum. Quando eu dava aula, acho que no ensino médio, a gente passou, né? Eu fui professora do Estado, faculdade, a gente passa por aqueles momentos tensos, né? Acho que talvez o momento tenso foi realmente na pandemia de novo. Foi meio tenso quando a gente volta, né? Eu dei aula na plataforma da escola. Foi uma estratégia magnífica, né, que a gente teve, né? Não sei, eu não tenho muito contato com escolas técnicas, mas a gente teve assim a plataforma de apoio. Então isso no meio da pandemia foi muito bom, porque a gente não perdeu o conteúdo, o aluno não, ele teve acesso ao conteúdo, a gente conseguiu passar todas as informações. Eu adoro falar, então o vídeo para mim não foi um problema, eu já tinha dado aula à distância e eu acho que isso foi muito bom. Mas eu acho que o momento tenso foi quando eu voltei para o presencial, né? A gente tem sempre aquele, mesmo trabalhando em linha de frente, né? A gente tem aquele como receber esse aluno de volta e a explicação, porque eu sabia que eles tinham muitas perguntas, né? Independente que eu dou aula de patologia, mas eu não dou aula somente de Covid, então eu já sabia que eu tinha, assim, 2 horas para explicar muita coisa e foi isso que aconteceu. Então, acho que foi o momento mais tenso para mim, porque eu tinha que estar muito preparada para explicar uma coisa sobre vacinas, sobre Covid, sobre a evolução da doença, sobre mutação. Então eu me preparei uns 3 dias, mas eu não digo só de ler artigo científico, né, da parte acadêmica, mas foi psicologicamente, porque você não pode tomar partido, você tem que ser puramente cientista ali. Eu acho que para um professor é bem complexo isso, tá? Então acho que essa transição de tirar um aluno, né, de voltar para o presencial, porque no vídeo eles não faziam tantas perguntas, né, sobre a pandemia, faziam algumas, né, mas tudo dentro do contexto da aula, e no presencial acho que eles anotaram, né, vamos aguardar a professora Dani. Foi tenso por eu estar ali na frente querendo resolver o problema, mas foi tranquilo também, porque eu resolvi, porque à medida do possível, né, a gente nunca sabe tudo, mas à medida do possível eu estava preparada. E eu vou falar só um outro momento engraçado agora. Eu falei de 2, né? Um momento engraçado, que foi uma aula foi fisiologia do sistema do aparelho feminino, em que eu falei, na verdade, não foi só do aparelho feminino, né? A gente falou um pouco do reprodutor, e eu estava gravando, e não tem como a gente eliminar todo o conteúdo externo, né, de áudio. E aí eu estava falando da parte mesmo de fecundação humana, né? Que a mulher, ela libera o ovócito primário, ele é feito na barriga da mãe da mulher, então, da avó da criança, né? E o do homem não, a produção é feita na hora. Então, na hora que eu digo assim, muito mais rápido, em até 64 dias. E aí, de repente, eu estou falando que libera um óvulo, né? Um ovo, e de repente me passa o rapaz, né, que vende ovos, assim, na rua de todo mundo, vocês conhecem. E aí eu falo que é liberado um ovo, né, um ovo, e de repente ele fala 40 ovos, R$ 10 no meio da aula. Isso foi bem engraçado, né? Eu acho que. Imagina o aluno que está escutando a professora falar mas o homem falou 40, isso foi um momento engraçado. Não tem isso.
porque a gente acaba, né, tirando esses momentos para tornar a aula muito mais legal, né? Porque o momento já é tenso, então a gente tem que aproveitar esses links, né, para tornar a coisa muito mais engraçada, muito mais legal. Então foram 3 momentos pontuais aí, e vocês viram que os momentos são sempre na pandemia. Deve ter mais aí nesses 20 anos, mas que eu lembro, assim, foi muito legal, muito engraçado e tenso também, né? Eu acho que nesse tudo que a gente está passando, a gente, como professor, né, e é um professor, né, da área da saúde, então é um professor que ele pega os dois lados, né, ele tenta ensinar, ele tenta proteger o aluno e ao mesmo tempo ele tem toda aquela carga emocional, né, do hospital, do exame, né, no meu caso do exame, do estudo, né, porque eu também atuo nessa parte de biotecnologia, né, da vacina, do próprio vírus, então a gente tem aquela carga emocional e ao mesmo tempo a gente tenta passar todo o conteúdo da radiologia, que hoje a radiologia ela é, no caso, a medicina diagnóstica, né? Só que hoje, após tudo isso que a gente viu sobre a doença, né? Então a radiologia acabou sendo um dos nossos principais exames numa doença na pandemia. Então a gente colocar na cabeça do nosso aluno que, você é uma peça importante em tudo que está acontecendo, porque ele se forma, por exemplo, minha turma agora, ela vai se formar em meados de julho, agosto, então essa turma se forma e já vai para o mercado de trabalho, pelo que está acontecendo dentro do contexto, a gente está precisando de profissionais dessa área, né, o mercado precisa, então você, além de ensinar aquele conteúdo da radiologia, a passar também que a radiologia é muito importante na decisão do médico, né, em tomar algumas atitudes, né, por causa do pulmão, então isso é muito importante. E então a gente está ali, está preparado não só para dar o conteúdo de radiologia, mas dar o conteúdo humanitário e também mostrar a importância dele, que tem 1 ano e meio para saber a importância dele de aluno para um profissional que é decisivo no tratamento do que a gente está passando hoje e em outros também que eles vão enfrentar. Eu queria deixar sabe, acho que é um pouquinho, né, da contribuição do que a gente tem, né, do que a gente já passou, para os meus alunos e para todos que estão assistindo, né, o que a gente passa aí no dia a dia. Espero que tenha sido proveitoso, né.